começando Hora do Enem 2021, o mais tradicional e importante programa diário da TV brasileira sobre o Enem. Estamos conectados mais do que nunca e vamos estar juntos para alcançar um ótimo resultado, pois esse ano nosso apoio vai muito além do que você assiste aqui na telinha da TV Escola. No programa de hoje vamos entrevistar o professor e o CEO do QG do Enem, Rodrigo Bezerra. Você vai saber um pouco mais de como ter acesso ao curso intensivo digital e assistir a teleaula do dia apresentada pelo Land Vieira, uma super aula temática da língua portuguesa abordando a linguagem do Twitter. E você vai ter ainda um bate-papo no final do programa no quadro Uma Janela para o Enem, com a presença muito especial de um estudante que vai te inspirar. Então, pegue o seu material, concentre-se, fique ligadinho aqui, porque está na sua hora, está na nossa hora, a hora do Enem. E na conversa de hoje nós temos a dica do professor e CEO do QG do Enem, Rodrigo Bezerra. Olá, Rodrigo, bem-vindo à Hora do Enem novamente. Sempre um prazer enorme estar com vocês, né? Podem me chamar aí tantas quantas vezes vocês quiserem, vai ser sempre um enorme prazer participar desse projeto lindo e maravilhoso. Com certeza, e você é diretamente de Recife, né? Provando que realmente não há distâncias mais. Não tem mais, né? Esse mundo agora que o pessoal chama de EAD, né? Educação à distância, ela não existe mais, é uma educação sem distância, porque você pode estar em qualquer local do Brasil, né? Hoje os meios de tecnologia, eles possibilitam isso, essa aproximação, esse aconchego, digamos assim. Você pode estar em tese, né? Com a presença, digamos assim, do outro a qualquer momento, com alguns cliques. Graças a Deus que nós temos isso. Com certeza. Agora, professor, nós estamos no meio de uma pandemia, né? Como esse aluno lidar conduzir os estudos, né? Quais são as competências que ele tem que ter nesse período para conseguir estudar da melhor forma possível? Olha, excelente a sua pergunta, tá? Olha, esse momento é um momento bem delicado. Nós ainda estamos atravessando esse momento de pandemia, né? Esse momento em que as pessoas estão muitas vezes perdendo parentes, perdendo amigos, né? Isso mexe muito com a emoção do aluno, do candidato que está indo para uma prova. Primeira coisa, né, que eu digo a vocês, hoje a competência mais importante nesses 2 anos, 2000, que aconteceu em 2020, 2021 e talvez até 2022, é a competência emocional. É importante que você que está me ouvindo agora, que você aprenda a gerenciar as suas emoções. É um momento que traz muita ansiedade, muito medo. Algumas pessoas estão desenvolvendo síndrome do pânico, pessoas que estão desenvolvendo depressão por conta de todo esse momento agora. Então, a minha dica para você é, primeiramente, procure se recompor, procure recompor essa emoção. Se você estiver, Rodrigo, eu não estou conseguindo fazer isso. Não hesite. Procure a ajuda de um profissional, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, porque, inclusive, as pessoas falam assim, eu não vou com um psiquiatra, eu não estou doido. Peraí, calma aí, quem diz que tem que ir para psiquiatra é doido? Não é assim não. Não é? Então, se você não está conseguindo gerenciar essa emoção, se você não está conseguindo, alguns sintomas, Rodrigo, eu não estou conseguindo dormir direito, eu sento para estudar, não estou conseguindo me concentrar nos estudos, né? Eu sinto que eu não estou rendendo de forma adequada, eu sento para estudar, me dá uma angústia, me dá uma ansiedade muito grande, o conteúdo não está ficando na minha cabeça. Opa! Ou dá um branco também, né, Rodrigo? Acontece isso. Dá um branco. Isso, vai estudar, deu branco. Olha, é hora de buscar ajuda. Né? Converse com um familiar, converse com sua mãe, com seu pai, com um parente próximo. E a minha dica, se for possível, procure uma ajuda, faça uma terapia, né? Procure um psicólogo, um psiquiatra. Ele vai te ajudar, ele vai te orientar. Né? De repente você está precisando dormir um pouco mais, descansar. Então, gerencie esse seu lado emocional. Não se descuide dele. Outra dica muito legal nesse momento, é um erro que muitos candidatos cometem, que é tentar agora, né, a prova do Enem, pelo que nós estamos sabendo, vai acontecer em novembro, talvez passando um pouco para dezembro, nós estamos aí há poucos meses, então, digamos, a prova é tentar agora abarcar tudo. Cuidado, e você não vai aguentar estudar 20 horas, 21 horas, você precisa descansar.
e colocar nesse momento uma coisa que é muito importante, uma atividade física, né? Uma caminhada, uma corrida, uma musculação, vai à academia, né? Faz uma musculação, faz uma bicicleta ali, faz um cross, faz alguma coisa, se matricule num crossfit da vida aí para você, né? Fazer um exercício, mas procure fazer um exercício, suar, né? Eu sempre digo, colocar as mazelas para fora. Isso é fundamental para a sua preparação. Então, gerenciar a emoção, não querer estudar agora 22 horas, né, 20 horas, eu vou agora e vou ter que aprender tudo de uma vez só. Calma. E uma sugestão, coloque uma atividade física, vai fazer muito bem a você, né? Cuidado, não adianta você achar que vai chegar o Enem sabendo tudo, chegou lá e está com a mente completamente perturbada. Você não vai render na sua prova, ok? Então fica a dica aí desse gerenciamento emocional. Professor, quero te agradecer novamente pela presença aqui na Hora do Enem. Quando você quiser vir, tá super aberta a casa para você, para dar mais dicas, enfim, falar o que você quiser, porque essa é a nossa hora, né? A hora do Enem, a hora do aluno que está estudando aqui com a gente. Eu que agradeço imensamente, estamos à disposição. Forte abraço para todo mundo e não desista nunca. Risque essa palavra da sua vida, do seu dicionário. Desistir, jamais. Esse é o professor Rodrigo Bezerra participando aqui da Hora do Enem, professor do QG do Enem. E depois de longos meses sem aulas presenciais e a falta de condições para uma preparação mais efetiva e abrangente para as provas do Enem, a TV Escola está proporcionando aos estudantes de todo o Brasil um curso de apoio e revisão intensiva que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem. Contando com a parceria do Colégio 24 Horas e do QG do Enem, uma super plataforma disponibiliza um curso modular totalmente digital para você estudar diariamente através de centenas de videoaulas especiais do nosso curso QG do Enem. Exercícios, material de apoio, mini simulados inteligentes, além de uma completa estrutura de aprendizagem, trabalhando os conteúdos mais cobrados das provas e tendo como referências as habilidades, o que facilita a compreensão de toda a programação. E para participar, procure a Secretaria de Educação da sua região, os líderes da comunidade, organização social ou alguma empresa para ter acesso a esse projeto. Acesse também nosso site www.horadoenem.org.br e saiba como aderir ao curso de apoio e reforço intensivo da Hora do Enem 2021, que você pode fazer de casa, da escola, do trabalho, sozinho ou em grupo, contando ou não com a ajuda de professores e facilitadores. E para acessar agora mesmo, entre no ritmo dessa aula, a aula do nosso querido Lande Vieira, que vem aí apresentando a teleaula do dia. Hoje uma super aula temática de língua portuguesa, com a linguagem do Twitter. Hora do Enem no ar, falando dela, a língua portuguesa. Temos a presença de um ícone da internet. Vem pra cá, professor Noslen Borges. Grande Lande. E aí, meu parceiro, tudo bom, cara? Tudo certo, Tudo certo. Contigo? Bom, tudo feliz. Bom, de novo aqui, estou muito feliz. Muito obrigado de novo pelo convite. Estou sempre às ordens. Como tá o uso da nossa língua na internet? Cara, tá louca, velho. Tá tenso, Assim, tá olha, louca, mas em que sentido? A gente precisa pensar uma coisa bem importante. Uma coisa é a internet para comunicação. Outra coisa é pensar na língua portuguesa, norma culta dentro da internet. Porque assim, quando eu vou construir uma redação, vou fazer a redação numa prova de vestibular, de Enem, o que quer que seja, eu tenho que pensar na norma culta para escrever aquela redação. No entanto, na internet, quando eu vou comunicar com um amigo, vou mandar uma mensagem pro Lande, puxo meu celular. Chama aí. Só que eu não preciso ter a norma culta o tempo todo nesse processo. Certo. Porque aquele equipamento, o celular, não precisa ter a norma culta, porque não vai ter uma correção de um corretor, por exemplo. Eu preciso me fazer entender. Então, óbvio que a gente tem que priorizar, tentar ser o mais claro possível, usar a língua adequadamente. No entanto, a internet permite essa maleabilidade da língua. Professor, agora a internet como tema, assim, ela pode aparecer
nas questões do Enem? Tenha certeza que ela vai aparecer. Tenha certeza. O Enem gosta de contemplar, né, a tecnologia, os meios de comunicação e a internet em si, que é a maior tecnologia que nós temos hoje aí de comunicação. Então, já apareceram várias questões utilizando a internet e vão aparecer ainda nos próximos Enems. Mesmo que o próximo Enem tenha temáticas diferentes, a temática da internet, da tecnologia, é comum e vai aparecer. Tenha certeza disso. É isso aí. Bom, você trouxe uma questão que tem tudo a ver com tudo que a gente bateu um papo aqui. Bora lá ver? Bora lá. Já tá na tela. Beleza, tá aí, ó. olha aí. Questão 40 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. A ABL lança novo concurso cultural. Conte o conto sem aumentar um ponto. Beleza. E aí veio o texto motivador, o texto base da questão. Em razão da grande repercussão do concurso de microcontos do Twitter da ABL, o AB Letras, a Academia Brasileira de Letras lançou no dia do seu aniversário, de 113 anos, um novo concurso cultural, intitulado Conte o Conto Sem Aumentar um Ponto, baseado na obra A Cartomante de Machado de Assis. Conte o Conto Sem Aumentar um Ponto tem como objetivo dar um final distinto do original ao conto A Cartomante, de Machado de Assis, utilizando-se o mesmo número de caracteres, ou inferior, que Machado concluiu seu trabalho, ou seja, 1778 caracteres. Vale ressaltar que, para participar do concurso, o concorrente deverá ser seguidor do Twitter da ABL ou AB Letras. Então, beleza, olha só, tá lá no site da Academia Brasileira de Letras esses textinho aí. Então, um concurso que a própria Academia Brasileira de Letras lançou usando a internet. Olha que massa. Então, para você ver como essa língua nossa, ela tem essa adaptação. Isso é uma coisa que é muito legal, eu gosto de falar muito. A língua portuguesa, ela é totalmente adaptável, ela é um organismo vivo. E ela está o tempo inteiro se movimentando para se adaptar à comunicação do povo, das pessoas que usam essa língua. Então, se essas pessoas estão atualizadas com a internet, a língua vai se adaptar de acordo com essas pessoas. Ou seja, ela vai sempre dar um jeitinho de continuar constituindo comunicação. A tudo mesmo, né? Ao tempo, a tudo, independente da época. Exatamente. Por isso que você pega lá os livros do Machado de Assis, ou pega um conto do Machado de Assis, tem uma linguagem toda própria daquela época. Muita gente lê hoje e fala, nossa, que linguagem rebuscada. Não, é uma linguagem arcaica, antiga. Mas para a época era uma linguagem do povo. Então, provavelmente, as pessoas que daqui, sei lá, 50 anos forem pegar os nossos textos de hoje, vão falar, nossa, que linguagem arcaica. Não, é uma linguagem... Eles falavam tudo. É uma linguagem da época. Então, a língua portuguesa tem essa possibilidade de ser toda camaleoa aí. Bacana. Maravilha. E aí, ó, voltando então para a questão, o nosso enunciado pede o seguinte: o Twitter é reconhecido por promover o compartilhamento de textos. Nessa notícia, essa rede social foi utilizada como veículo suporte para um concurso literário por causa do... Bom, beleza. Então, ele está reforçando, né? Olha, tem um concurso que foi usado a partir do Twitter. Por que está usando o Twitter para esse concurso? Aí você vai ter que olhar alguns elementos do texto, não vou nem entrar ainda nas alternativas, só para a gente poder ter uma noção geral. Quando você olha para o texto diz assim, o nome do concurso é Conte o Conto Sem Aumentar um Ponto. Então já está aí, ó, conte um conto sem aumentar um ponto. E lá diz o seguinte, tem que usar 1778 caracteres, que foi o que Machado de Assis usou na conclusão do conto dele. Então veja, falou em caractere é muito atual, é muito internet isso. Sim. E o Twitter é o mais clássico, né, das redes sociais em relação a caracteres. Ele surgiu lá com 140, hoje está com 280 caracteres. Ou seja, o Twitter eu só posso usar um texto de 280 caracteres. Bom, se eu estou usando o Twitter para reforçar a ideia da quantidade de caracteres, é porque eu quero o quê? Que tenha uma limitação. Beleza. Uma formatação limitada. Eu ia falar um formato, uma forma. Mas é o formato do Twitter, mas assim, limitando a quantidade de escrita, de quantidade de caracteres que tem ali dentro. Então, quer dizer, o Twitter tem tudo a ver com a proposta, porque ele limita os caracteres. Boa. Quando você lê a alternativa, depois você entendeu isso, vai ficar ridícula de fácil. Entendeu? Aí, ó lá, a letra diz assim, ó, limite pré-determinado de extensão do texto. Vamos conferir, vai. Interesse pela participação de jovens. A atualidade do enredo proposto. Fidelidade a fatos cotidianos. Dinâmica da sequência narrativa.
Não, professor, a gente já leu ali de cara, né? A gente falou muito da ideia do limite, tô certo? Que é a opção A. Eu bati na tecla do limite, porque o texto bate nessa tecla. A proposta desse texto, a proposta de fazer o conte sem aumentar um ponto, é porque eu tenho um número X de caracteres que são os mesmos que o Machado utilizou. E eu então utilizei o Twitter para fazer referência a essa limitação de caractere. Acabou. Então, veja, é uma leitura e compreensão direta. Então, assim, de modo geral, eu preciso saber do Machado de Assis para resolver a questão? Não. Não necessariamente. É sempre bom saber do Machado, sempre porque bom. o Machado é Machado. Né? Né? Mas, de modo geral, eu preciso entender o que a proposta do texto está me pedindo. Então, eu estou usando o Twitter, que é o meio ali, né, para divulgar essa proposta, porque ela tem a mesma proposta que o Twitter, de certa forma. Entendi. Usar um número X de caracteres. Então, a minha resposta fica fácil. Olha para isso, limite pré-determinado de extensão do texto. Então, assim, pelo que eu percebi, eu tinha que conhecer a mecânica do Twitter Basicamente... para resolver a questão, para fazer uma boa compreensão do texto. Na verdade, assim, ó, talvez não conhecer a mecânica do Twitter totalmente, mas entender que existe essa dinâmica nessa rede social. Aí, talvez seja um problema, porque, óbvio, a gente está pensando em pessoas novas fazendo a prova, jovens. Agora, se eu pego uma pessoa mais velha fazendo a prova, que não tem o conhecimento do Twitter, pode ser uma problemática. Então, só reforçando o gabarito, opção A. Limite pré-determinado de extensão do texto. Perfeito. Professor, em que medida você acha que o texto de apoio, eu sei que você falou ali que é super importante, mas em que medida ele pode ajudar ou atrapalhar? Quando a pessoa consegue ler o texto, ficar naquele texto, ela vai ter um texto como uma base para conseguir responder a questão. Se a pessoa, em vez de ficar presa ao texto, tentar extrapolar demais o texto, e aí vale uma coisa. Existem propostas, existem enunciados que pedem extrapolação. Do tipo, a partir do texto podemos... Aí se é a partir do texto, aí eu preciso extrapolar. Mas de modo geral o Enem não faz muita questão assim de a partir do texto. Se tiver um de acordo com, Isso. Aí é bom focar no texto. Focar no texto. De acordo com o texto. Então, o texto mostra que... então, sempre o enunciado vai te direcionar se você tem que extrapolar o texto ou não. De modo geral, Enem é sempre ao texto. E aí você fica preso ao texto, ele vai ser um suporte de resolução. Agora, se as pessoas não prestarem atenção nesse enunciado e não perceberem o que está sendo pedido nesse comando, aí a pessoa pode extrapolar o texto e ele vai ser um complicador em vez de ser um auxiliar. E a ideia do texto, especialmente questões do Enem, é de ser um auxiliar. Um apoio, né? Um apoio, suporte. uma base. Isso. Professor, qual você acha que é a maior dúvida da galera em questões desse tipo? Talvez a maior dúvida seja realmente o que fazer, né? Porque se eu leio apenas o texto e vou direto para as alternativas e passo o olho por cima do comando sem me atentar ao que o comando está pedindo, aí a pessoa não sabe muito o que fazer. O que esse texto está querendo de mim? Então, ler o comando é, assim, primordial, né? E quando eu falo comando, é o enunciado da questão mesmo. As palavras do enunciado da questão é que vão dar o direcionamento do que você precisa fazer. Então, se o texto está me pedindo para ler o texto e o texto quer me direcionar para isso, ou o texto está me convencendo a isso, então cada palavra que tem ali vai me direcionar. Quando eu falo um texto de convencimento, né, por exemplo, uma propaganda, que é um texto que volta e me aparece no Enem também, muitas vezes a pergunta da propaganda é, ele quer convencer a partir do quê? Então, essa ideia também do que eu quero a partir do texto. É um texto de convencimento ou não é? E aí entra a tal da teoria das funções da linguagem, que vai falar do texto conativo, referencial, essas funções todas aí, metalinguagem. Então, todas essas funções, por isso que é um conteúdo essencial para o Enem, dominar as funções da linguagem. As funções da linguagem tem que saber. São 6 funções da linguagem, de acordo com Jacobson. Jacobson é um cara super estudioso. Então, de acordo com Jacobson, são 6 funções da linguagem e é essa teoria que o Enem aplica, tanto para a interpretação de texto como questões próprias só de identificação das funções da linguagem. Professor, uma coisa importante que vale a gente lembrar, né? Linguagens e códigos não se limita à língua portuguesa, inglês e espanhol, mas Perfeito. também os meios que as linguagens são usadas, tá certo? Perfeito, isso mesmo. Então, quando a gente fala em meios, né, tudo que tem comunicação é meio. Então, a internet é um meio de comunicação. Quando você para um outdoor, é um meio de comunicação. Uma placa de trânsito é um meio de comunicação. Então, tem vários meios onde a língua vai estar presente. E isso aparece no Enem. Esses meios também são explorados. Então, a maneira como vai aparecer... E, por exemplo, quando eu penso aí, voltando a falar do celular. Sim. Quando eu penso no celular, eu tenho um jeito próprio de escrever naquele meio de comunicação.
Quando eu tenho um outdoor, eu tenho um jeito próprio de escrever naquele meio de comunicação. O Enem vai fazer exatamente isso. O Enem vai trabalhar com esses meios. Então ele vai colocar uma placa de trânsito para você fazer uma análise, um infográfico para fazer uma pergunta para você, que é um outro meio. Vai colocar um texto falando sobre a tecnologia, sobre a internet, toda a comunicação que rola nela. Vai colocar um outro texto, por exemplo, de uma própria placa de anúncio publicitário. E aí vai explorar esse meio do anúncio publicitário. Então, isso é muito comum no Enem. Por quê? Linguagens e códigos. Já que você está falando nisso, bora então interpretar mais um texto e resolver outra questão? Show. Tá aí na tela a questão 135 do Enem de 2011, caderno azul, primeira aplicação. Olha só, 2011, o Enem já trabalhava essas relações dos meios, certo? Então, olha só, tá lá. O que é possível dizer em 140 caracteres? Questão anterior eu falei, ó, o Twitter já saiu de 140 para 280. Então essa aqui é dos antigos mesmo. E aí, ó. Sucesso do Twitter no Brasil é oportunidade única de compreender a importância da concisão nos gêneros de escrita. A máxima menos é mais nunca fez tanto sentido como no caso do microblog Twitter, cuja premissa é dizer algo, não importa o quê, em 140 caracteres. Legal, isso aí então, não importa o quê, mas... Tem que dizer alguma coisa em 140, né? Tá ali. Desde que o serviço foi criado em 2006, o número de usuários da ferramenta é cada vez maior, assim como a diversidade de usos que se faz dela. Do estilo querido diário à literatura concisa, passando por aforismos, citações, jornalismo, fofoca, humor, etc. Tudo ganha o espaço de um tweet, pew em inglês. E entender seu sucesso pode indicar um caminho para o aprimoramento de um recurso vital à escrita, a concisão. Então veja, aqui a ideia do texto é falar, olha, o Twitter está fazendo sucesso, mas as pessoas têm que estar ligadas porque o grande lance do Twitter é ser conciso. O que é ser conciso? Conseguir fazer um texto com clareza, com objetividade e que as pessoas tenham uma compreensão e o mínimo possível de caracteres, que seria os 140. Certo? Então, a objetividade, trazendo aí no mínimo quantidade de caracteres possível, que as pessoas leiam aquilo e, ou tem humor, ou tem o querido diário que ele falou ali, né? A partir do cotidiano. Então, que você seja conciso. Esse é o grande desafio. O Twitter se presta a diversas finalidades, entre elas a comunicação concisa. Por isso, essa rede social, então beleza. Por isso, essa rede social, então, devido a essa comunicação concisa, entre elas, a concisa por quê? Porque o texto termina falando da concisão. Então ele quer saber, de acordo com essa concisão, que dentre tantas coisas que o Twitter tem. Ele julga que uma das mais importantes, a concisão. Sim. Então, por isso essa rede social, agora a gente vai ver as alternativas e ver o que tem a ver com essa rede social aí. É um recurso elitizado, cujo público precisa dominar a língua padrão. B. Constitui recurso próprio para a aquisição da modalidade escrita da língua. Letra C. É restrita à divulgação de textos curtos e pouco significativos e, portanto, é pouco útil. Letra D. Interfere negativamente no processo de escrita e acaba por revelar uma cultura pouco reflexiva. E letra E. Estimula a produção de frases com clareza e objetividade, fatores que potencializam a comunicação interativa. O texto está sendo depreciativo com o Twitter? Não. Está dizendo que está tendo muita gente aderindo ao Twitter. Certo? A rede que foi criada em 2006, em 2011 agora já está bombando, né? Essa rede que tem a concisão como um dos focos principais. Então, não é um texto depreciativo. Então, qualquer alternativa que for depreciativa em relação ao Twitter, você já pode tirar, certo? Então, vamos lá. Onde que eu tenho aí algo depreciativo? A letra D interfere negativamente no processo de escrita. Já posso tirar fora, porque não está sendo depreciativo com o Twitter, então já tira a letra D. Qual outra que eu posso dizer que também não tem a ver com o próprio texto? Letra C é pouco útil. Isso, é restrita à divulgação de textos curtos e pouco significativos? Não, não é pouco útil, está dizendo que está tendo muita adesão, então as pessoas estão gostando de usar esse tipo de rede social. Beleza? Então eu já eliminei duas nessa brincadeira. Sim. Beleza. Aí eu volto na letra A. A letra A diz assim, é um recurso elitizado, cujo público precisa dominar a língua padrão. Em algum momento do texto ele fala sobre isso? Não, fala de concisão. Nada. Ele nem cita se é elitizado, se não é, quem que está aderindo, se é classe alta, classe... Então, pode tirar fora. Ficou letra B e letra E.
A letra B diz: constitui recurso próprio para a aquisição da modalidade escrita da língua. Aquisição da escrita, não. eu aprendo lá quando eu sou pequenininho, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto aninho. Então, não é aquisição da escrita. É um desenvolvimento da escrita Uma adaptação. Uma adaptação, né? Como você falou. Essa coisa camaleônica aí da língua, né? Então, também não tem a ver. E quando você olha a letra E, estimula a produção de frases com clareza e objetividade. Quase significado de conciso. Exatamente, que eu falei agora no começo da explicação. Fatores que potencializam a comunicação interativa. Então, essa interatividade que está arrebanhando cada vez mais pessoas e que hoje, tanto que agora tiveram que aumentar a quantidade de caracteres já, porque as pessoas estão usando muito e é uma das grandes redes sociais do mundo aí, o tal do Twitter do Piu. É isso aí, Piu. Muito engraçado isso. Agora, professor, quem não está muito conectado à internet, não participa desse meio, teria dificuldade em resolver essa questão? Então vamos lá. Você viu que eu resolvi a questão sem falar muito do Twitter, porque eu já tinha falado na outra questão. Eu fui com base no texto. O texto não me diz que ele é elitizado, o texto não me diz que ele é pouco útil. Então eu fiquei preso ao texto. Eu resolvi toda a questão com base no texto que eles me deram. Então, o Enem te dá o texto para ser a base para a tua resolução. Por isso que eu falei agora há pouco. Você olha para o texto e ele tem que ser base. Ele não pode ser um problema. Pelo contrário, ele está ali para te ajudar. Então, se eu ficar preso ao texto, eu vou conseguir resolver todas as questões do Enem. Óbvio, tem que ter paciência, leitura, calma. E por isso que, para treinar esse tipo de questão, você tem que fazer várias do mesmo tipo. Várias do mesmo tipo. E aí você vai pegando o jeito da leitura e a dinâmica dos textos que cai na prova do Enem. Só confirmando o gabarito, opção E. Estimula a produção de frases com clareza e objetividade, fatores que potencializam a comunicação interativa. Show de bola. A gente falou muito sobre a mensagem e o meio. Eu quero te propor um debate em cima disso, pode ser? Show de bola, vamos lá. Machado de Assis é neto de escravo. Sofre com preconceito. Tem epilepsia. Sinais de gagueira. Com 6 anos, perde a irmã para varíola. Aos 10, a mãe, que morre de tuberculose. Aos 25, perde o pai. Era o clássico tem tudo para dar errado e se torna esse mestre da literatura universal. A gente pode dizer que ele era a mensagem e o meio? Perfeito, cara. Acho que Machado de Assis ele é a personificação do que McLuhan falou. McLuhan falava exatamente isso, né? Que a mensagem e o meio, o meio é a própria mensagem. Então, o meio que eu tenho faz o conteúdo acontecer. E o Machado de Assis ele é tudo isso junto. Então, ele é a personificação do que McLuhan fala nos estudos dele, né? Então, McLuhan, que foi esse grande professor de inglês canadense, trouxe essa realidade e que se personifica em Machado de Assis, com certeza. E no Janela do Enem de hoje, um aluno de 17 anos que faz a diferença na sua localidade. Ele vem de Campos de Goytacazes, ele é o Richard Crispim. Tudo bem, Richard? Bem-vindo à Hora do Enem. Boa tarde! É uma honra estar aqui conversando com vocês. A honra é nossa. Eu queria saber um pouquinho do trabalho que você desenvolve aí em Campos. Você está, assim, líder de mais de 1.500 alunos, não é isso? Para estudar para a Hora do Enem? Sim, a gente do Grêmio, a gente ajuda a escola, ajuda os alunos a entrar na plataforma e a fazer as atividades também. E como... a gente teve um trabalho muito difícil na pandemia, que todo mundo ficou em situação difícil, muita gente em situação de risco, muita gente perdeu, infelizmente, parentes próximos, pais, mães, avós, tios, que é uma coisa que há tempos atrás a gente nunca imaginaria que ia acontecer. Com certeza. E como você vem realizando esse trabalho? É pelas redes sociais? Como que funciona? Pelas redes sociais e pelo meu WhatsApp. Eu sempre deixo livre, deixo nas descrições, na bio. Quem quiser me procurar, pode sentir à vontade. Quiser falar qualquer assunto, a gente está aí. Olha, Richard, obrigada pela presença aqui na Hora do Enem. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Janela do Enem é justamente isso, pegar estudantes como você que fazem a diferença na sua cidade. Um beijo. Quando você quiser, a Hora do Enem está aberta para vocês e todo mundo que está aí contigo estudando, ok?
Prazer é todo meu. Só queria mandar um beijo para toda a comunidade liceísta de Campos Goytacazes, a todos os campistas e a todo o estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Com certeza. Um beijo para você e para todo mundo que está nos assistindo. Esse é o Richard, direto de Campos, aqui no Rio de Janeiro. E assim chegamos ao final desse programa. E nós queremos te ver aqui na telinha da TV Escola. Marque a gente com a hashtag Hora do Enem. E assim eu termino os programas cheios de dicas, orientação e material de apoio para você acompanhar e tirar nota 1000 na hora do Enem. A gente aqui permanece ao seu lado. Agora também com o nosso curso intensivo multiplataforma, que você pode acessar de qualquer lugar do Brasil. Veja mais informações no nosso site e siga em frente. Porque é preciso recuperar o tempo perdido, é hora de ter confiança, é hora de estudar. Confie sempre em você, tenha fé, continue firme. Lembre-se, estamos conectados cada vez mais juntos, pois essa é a sua hora, a hora do Enem. Até amanhã!